O conteúdo a seguir pode ser sensível para algumas pessoas, mas o cunho do vídeo é totalmente documental. A última palavra de alguém no leito de morte pode revelar algum segredo sobre sua vida? E se essa pessoa em questão for um serial killer, responsável pela morte de várias pessoas, talvez centenas? Enquanto alguns poucos desses sociopatas pediram desculpas por seus atos hediondos, as últimas palavras de muitos serial killers estão cheias de raiva e arrogância. Alguns confessam, enquanto outros pensam em um trocadilho engraçado. Aqui estão as últimas palavras que saíram da boca de algumas das pessoas mais perigosas da história humana. John Wayne Gacy foi um assassino em série americano e criminoso sexual conhecido como o Palhaço Assassino, que agrediu e assassinou pelo menos 33 jovens, entre mulheres e meninos. Gacy se apresentava regularmente em hospitais infantis e eventos de caridade, como Pogo, o Palhaço, ou Patches, o Palhaço, personagens que ele mesmo havia inventado. Gacy foi condenado pelo ato sexual forçado em um adolescente em Iowa em 1968 e foi sentenciado a 10 anos de prisão, mas cumpriu apenas 18 meses. Sua condenação por 33 assassinatos foi o maior número cobrado de um indivíduo na história dos Estados Unidos. Gacy foi condenado à morte em 13 de maio de 1980. Suas últimas palavras foram: "Beijem a minha bunda, nunca saberão onde os outros estão." Peter Kürten, conhecido como o Vampiro de Düsseldorf, também foi condenado à morte por ter matado 9 pessoas e ser responsável por outras inúmeras lesões corporais. Kürten tem sido muito importante para a criminologia e até hoje é estudado e pesquisado, pois os seus crimes não eram comuns. Por exemplo, o principal motivo para o assassinato era sua paixão desenfreada por beber o sangue de suas vítimas e o prazer físico que ele sentia naquele momento. Obviamente, ele atacava suas vítimas de forma muito drástica, matando-as, as esfaqueando, cortando-as ou usando um martelo. Peter Kürten foi executado em 2 de julho de 1931 na Colônia, Alemanha. As últimas palavras que ele disse antes de morrer foram: "Diga-me, depois que minha cabeça for cortada, ainda vou ser capaz de ouvir, pelo menos por um momento, o som do meu próprio sangue jorrando do meu pescoço? Isso seria um prazer para acabar com todos os prazeres." James French estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua por matar um motorista que o pegou de carona em 1958. James havia pedido uma sentença de morte por essa acusação, mas o júri o condenou à prisão perpétua em vez disso. Não satisfeito, French continuou escrevendo ao governador pedindo um novo julgamento, suplicando incessantemente por uma sentença de morte, mas ele nunca foi respondido. Mais tarde, James matou seu colega de cela Ed Lee Shelton e finalmente recebeu uma sentença de morte. Na época, o método usado foi cadeira elétrica. Suas últimas palavras foram: "Eu sei de um bom título para as capas dos jornais de amanhã: batatas fritas." Aileen Wuornos foi uma assassina em série condenada à morte por ter tirado a vida de mais de 6 homens. A mulher se fazia passar por uma acompanhante, mas em vez de somente fazer sexo, ela também roubava suas vítimas e em seguida as matava. Depois de um longo tempo, com as autoridades em sua cola a investigando, a mulher foi condenada à morte. A execução foi realizada em 9 de outubro de 2002 por injeção letal. A última coisa que saiu de sua boca foi: "Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a pedra e eu vou estar de volta como no dia da independência, com Jesus, 6 de junho, como no filme, Grande Nave Mãe e tudo.
eu devo retornar. Thomas J. Grayson foi condenado à morte por assassinato. Ele matou uma mulher idosa a estrangulando com suas próprias luzes de Natal. Em seguida, ele roubou $8 de sua bolsa e levou da casa uma TV para vender por $125. Sua segunda vítima foi um homem velho que ele já tinha roubado antes. Para sua última refeição, pediu um coquetel de morango, 2 cheeseburgers, 2 bifes de churrasco, macarrão cozido com limão, mexilhões e alguns biscoitos. Suas últimas palavras descaradas foram chocantes, porque em vez de se desculpar ou expressar o que sentia no momento de dizer adeus, ele se aproveitou da situação para reclamar sobre a comida, dizendo: "Eu não recebi o espaguete que pedi. Quero que a imprensa saiba disso." Amelia Dyer, condenada por numerosos assassinatos, foi presa por causa de 6 deles, mas após ser profundamente investigada, foram confirmados outros 400. Isso que esse número ainda não se confirma totalmente, pois as investigações dão a entender que houve muito mais. Todas as vítimas eram bebês ou crianças muito jovens. Dyer era uma enfermeira de profissão e sabia obviamente fazer partos. Ela então criou um orfanato falso onde ajudava mulheres grávidas que não tinham dinheiro para criar seus filhos, ou aquelas que queriam se livrar de seus bebês. Todas as crianças morreram de asfixia ou estrangulamento. A mulher foi descoberta e executada com 58 anos em 10 de junho de 1896, resumindo sua vida miserável dizendo: "Não tenho nada a dizer." Torrey Twain McNabb, em 19 de outubro de 2017, foi executado por injeção letal no Alabama. O homem foi condenado pelo assassinato do policial Anderson Gordon em 24 de setembro de 97. Ele também foi considerado culpado por mais 2 tentativas de assassinato. McNabb passou quase 20 anos no corredor da morte, apenas esperando sua execução. Ele foi uma daquelas pessoas que não aceitava seu cruel destino. Na quinta-feira à noite, às 8h56, Torrey McNabb foi amarrado a uma maca. Ele levantou seu dedo do meio e disse suas palavras finais: "Mãe, olhe nos meus olhos. Não tenho lágrimas. Eu não tenho medo. Para o estado do Alabama, eu odeio vocês." Robert Elton Harris era um ladrão, sequestrador e assassino. Em 21 de abril de 92, Harris foi executado em uma câmara de gás pelo assassinato de 2 meninos em 1978. Harris apelou contra a condenação e alegou que sua infância abusiva e os danos cerebrais daqueles anos mais jovens foram as razões de seus crimes. No entanto, todos os recursos foram rejeitados. Depois de todas as tentativas serem feitas em vão, Harris foi escoltado para a câmara de gás. Antes de entrar, ele disse estas últimas palavras: "Você pode ser um rei ou um varredor de rua, mas todo mundo acaba dançando com a morte." George Bernard Harris, em 13 de setembro de 2000, foi executado por injeção letal. A execução foi uma punição pelo assassinato de Stanley em 1989. Em 11 de março, Harris comprou 2 metralhadoras com o dinheiro que ganhou jogando dados. Ele então foi para seu amigo Michael Taylor e deu-lhe as armas por segurança. Quando Harris voltou para pegar as armas, Stanley, que escondeu as armas junto com Taylor, disse que não sabia onde elas estavam. Uma briga começou e Harris atirou no rosto de Stanley com um revólver. 11 anos depois, amarrado em uma maca, pronto para receber a injeção letal, George Bernard Harris disse suas últimas palavras perturbadoras: "Alguém precisa matar meu advogado." Thomas Edward Ketchum era um fora-da-lei americano. Durante sua vida, Thomas foi acusado de vários assassinatos e desaparecimentos, incluindo o assassinato de seu vizinho John Powers em 12 de setembro de 95. No entanto, o crime pelo qual ele foi executado
Foi um roubo de trem fracassado organizado por sua gangue. Thomas foi capturado pelas autoridades e condenado à morte. Em 26 de abril de 1901, em Clayton, Novo México, Thomas deveria ser enforcado. Mas devido a uma corda que era muito longa, o homem foi decapitado. Suas últimas palavras foram: "Estarei no inferno antes de vocês começarem o café da manhã. Deixe rasgar." Até a próxima. Obrigado.